benijo, Talabarizo, Joani Benijo. yani benijo, Talabarizo, Joani Benijo. Jango benijo, Talabarizo, Joani Benijo. yani benijo, Talabarizo, Joani Benijo. diwowo, lala ni beji e diwowo, Jango ibeji e diwowo, yomela aronewo. Nalani Beni Ediwowo. Jango Ibeni Ediwowo. Nabela Arodewo. Lala ni beji e diwowo, Jango ibeji e diwowo, yomela aronewo. Nalani Beni Ediwowo. Jango Ibeni Ediwowo. Nabela Arodewo. Diwowo, lala ni beji e diwowo, Jasezu agari onewowo, abela aronde. Nalani Beni Ediwowo. Jango Ibeni Ediwowo. Nabela Arodewo. Diwowo, wowo loribo, iwo lobina. Aja lórí wo. Gege loribo, iwo lobina. Aja lórí wo. Gege loribo, iwo lobina. Aja lórí wo. Yele mujale, Mujare Oguma. yele mujale. Mujare Oguma. Babaru male oruba, Abarumale Oruma. babaru male oruba. Abarumale Oruma. Babaru male oenyo, Abarumale Oruma. babaru male oruba. Abarumale Oruma. Beija o no beija, quando beija o ovo kujare. Beija ouro, beija ouro, alacajare. A beija o e beije, o e beije o alagarajé. Beija ouro, beija ouro, alacajare. Italani benijo, Italani benijo, yala miwa. Ali beijo, Na ipaza, ali beijo, oxo ala miwa. ali beijo. Italani benijo, yala rewa. Ali beijo, Oxo ala shabu, ali beijo, oxo ala miwa. ali beijo. Babaru male oruba, Babarumale Yoruba, babaru male oenyo. Babarumale Yoruba, Male oruba. Babarumale Yoruba. Talani beji eji wo, talani beji eji wo. Oya sesco malé, dali beijo de ouro. Talani beji eji wo, yaganju ibeji eji wo. Oya sesco malé, dali beijo de ouro. Talani beji eji wo, talani beji eji wo. Oya sesco malé, dali beijo de ouro. Talani beji eji wo, talani beji eji wo. Oya sesco malé, dali beijo de ouro. Talani beji eji wo, talani beji eji wo.
bade o amor. Bada veneno bade amor. Yan bade o amor. Bada veneno bade amor. Jagastada yesele bade o amor. Bada veneno bade amor. Yan bade o amor. Bada veneno bade amor. Jagastada yesele bade o amor. Bada veneno bade amor. Bade o amor. Bada veneno bade amor. Yan bade o amor. Bada veneno bade amor. Jagastada yesele bade o amor. Bada veneno bade amor. Bade o amor. Convidada para lá de especial, Mãe Lisa de Oxum Ibede. Boa noite, minha irmã. Boa noite, pai. Muito obrigada pelo convite. Eu estou muito emocionada, muito feliz de estar aqui, com certeza. Bom, nós já se conhecemos, Sim. né? Mas nunca tivemos essa oportunidade de contar a sua história, né? Verdade. E a gente aqui do Oxum em Foco, assim como as pessoas de casa que estão nos assistindo, tenho certeza que estão nessa curiosidade de conhecer, porque a gente vê muitas pessoas de Oxum, de Demum, de Pandá, de Docô, de Olobá, mas Ibede é uma raridade, Sim. né? Então, queremos conhecer essa história, se aprofundar na sua vivência, na sua vida e trazer esse conhecimento para as pessoas que estão aí em casa nos assistindo. Bom, e vamos começar a nossa rodada de perguntas? Vamos. Quem é Mãe Lisa de Oxum? A Mãe Lisa de Oxum é uma mulher de 51 anos, mas é uma menina ao mesmo tempo. Eu trago essa dualidade da minha mãe. Né? Sim. E muito sonhadora e muito amiga. Eu amo ser mãe, eu amo ser dona de casa, eu amo trabalhar. E hoje, todo esse amor que eu tenho por tantas coisas, né, na minha volta, está remetido ao sagrado. Sim. Então, a Mãe Lisa é uma menina mulher, digamos assim. Eu fico me imaginando, às vezes, eu com 70 anos, como é que não vai ser, né? Vai ser Sim. muito engraçado. Porque eu sou muito inocente, muitas vezes. Apesar da minha experiência de vida, da minha Sim. idade, eu trago uma inocência. Mas isso não é ruim. Não, de Sabe? maneira alguma. Essa é a minha essência. Isso é bom, eu prefiro ser assim. Eu não tenho maldade nas coisas, né? Não faço as coisas por maldade. Eu sou uma pessoa que eu deixo a vida me levar. Eu Sim. sou muito tranquila, muito leve. E é isso que eu tento trazer para a religião hoje, né? Que a religião, ela não precisa ser pesada, não precisa ser uma obrigação, um fardo, que a religião pode ser leve. Com certeza. Porque eu trago a religião dessa forma. Dentro da minha casa hoje, é porque é possível. Então, a Mãe Lisa é isso. Acho que a Mãe Lisa é leveza. Coisa boa.
Mãe, e como iniciou a sua trajetória, a sua caminhada religiosa? Né? Eu iniciei na Umbanda, não porque eu quis, né? Até tem um destaque no nosso Instagram que eu conto a minha trajetória. Nada do que aconteceu na minha vida em termos religiosos foi porque eu quis, né? Eu fui levada a fazer. Então, eu iniciei na Umbanda há muitos anos atrás, mais de 30 anos atrás. Fiquei numa casa que era linha branca, mas eu nunca fazia cruzamento porque Sim. eu não queria. Eu era uma adolescente, né? Eu tinha 16 anos. Até que eu comecei a namorar o Duda, né? Que até hoje estava Sim. ao meu lado, e ele já era de nação. E um dia ele me levou para conhecer a sessão, era uma casa cruzada, nação Jeje. E eu nunca mais saí de lá. Eu fiquei, eu acho que mais de 20 anos, né, na casa. Iniciei na Umbanda, depois fiz direto o assentamento da Mãe Oxum, porque eu fiquei lá quase uns 10 anos só na Umbanda, né? Mas eu tinha muita curiosidade de saber o outro lado. Sim. Né? E até que começaram a me permitir, mesmo eu não tendo nenhuma obrigação, obviamente. Tem que lavar louça, tem que cozinhar, tem isso, aquilo e tudo mais. E as pessoas não sabem que é por ali que começa um bom batuqueiro. Né? Ali que começa tudo. Porque se tu errar na cozinha, tu vai errar no quarto santo. Sim. Né? Porque se tu não souber fazer as coisas dentro da cozinha, tu não vai saber fazer no quarto santo. Porque dali vem... E as pessoas às vezes levam a cozinha numa farra, digamos assim, que não é isso, né? Não é. Até porque ali está sendo preparado, além das comidas dos orixás, né, para servir, para arriar para eles ali, Sim. também tem a comida que a gente vai servir ao público. Né? E sabe como que as pessoas são, né, mãe? Sim. Ou vão elogiar ou vão sair falando mal. Né? A culinária para mim é um amor, né? Muito antes de eu imaginar ser uma religiosa. Eu cozinho desde os meus 9 anos de idade. E a minha filha menor, a Dudinha, ela sempre pro mesmo caminho. E eu sempre respeitei a cozinha. Para mim é um local sagrado, Sim. muito antes de eu ser religiosa. Hoje, então, nem se fala. Né? Eu adoro fazer axés. Eu adoro, é uma coisa que eu amo fazer. Eu até tenho que me policiar, porque hoje eu tenho filhos de santo. Sim. Né? Tenho os filhos do meu esposo também, Sim. né? Do Duda. E às vezes eu quero fazer tudo. Né? Então eu tenho que aprender, eu sei que eu tenho que aprender a delegar, mas é um amor muito grande. E a gente sabe da responsabilidade de fazer um axé bem feito, Sim. né? Da cor do milho, de como tem que ser a batata, de como tem que ser o ponto da canjica, né? Entre outras coisas, né? Então, eu dou muita importância à cozinha, eu respeito a cozinha. Enquanto eu estou dependendo de uma galinha ou fazendo um axé, eu não sou de falar. Eu fico concentrada naquilo que eu estou fazendo. Dentro da cozinha, quando estamos cozinhando para o povo, fazendo Sim. as comidas do batuque, a gente também não deixa de estar Sim. cozinhando para o orixá. Exato. Porque a festa é dele, né? Então, é sempre com pano de cabeça, né? E óbvio que existe aquele momento de descontração, né? Estamos ali Sim. cansados, trabalhando, mas tudo sempre dentro do maior respeito. Exato. Se eu vejo que está passando do limite, porque ser religioso é aprender a conviver em comunidade, né, pai? Exatamente. Nem sempre é fácil. Não, muito Né? Nem difícil. sempre é fácil. Mas se eu vejo que algum irmão está tendo uma conduta que não é a que eu acredito, eu saio, vou fumar meu cigarrinho, tomo um cafezinho, Respirar. dou uma respirada e volto, né? Faço as minhas Sim. brincadeiras. Quem me conhece sabe, eu sou muito brincalhona na cozinha, mas jamais faltando ao respeito. Sim. Independente se eu estou fazendo um axé, né? Se eu estou fazendo um ebó, ou se eu estou cozinhando para um batuque. Sim. Porque a gente está fritando uma ventarola, a gente está rogando a mãe. Exatamente. Né? Então tudo é axé. A partir do momento que nós estamos dentro de uma casa de religião, tudo é axé. Então tudo tem que ser respeitado. É que quando a gente entra do portão pra dentro, a gente tem que esquecer tudo, né? Acabou, exatamente. Acabou a nossa vida lá. Claro, a Exatamente. gente como pai de santo, a gente fica grudado no telefone porque a gente cuida de vidas de outras pessoas, enfim, é neto, é isso. Sim, E a gente precisa, às vezes, estar... Nós somos plantonistas, né? sim. 24 horas temos que estar ali, às vezes, para atender alguém, ou um filho de Não santo. tem horário. Não tem horário. E uma coisa que eu vejo, às vezes, mãe, é esse despreparo dos batuqueiros por não passar por esse processo da cozinha.
verdade, Né? o que eu percebo é que as pessoas buscam muito cargos hoje em dia. Sim. Sabe? Dentro da nossa religiosidade. Buscam cargos, eles querem ser, né? E eu não tenho isso, eu particularmente não tenho isso. Quem é meu irmão, né, e convive comigo sabe. Quando eu entro dentro do Ilê da Mãe Oiá, eu sou filha Sim. dela. Eu limpo o chão, eu pego o balde, eu faço o que tiver que ser feito. Né? Não me interessa se hoje eu sou uma Ialorixá. Eu sou porque eu tô há 30 anos, né? Porque a mãe Rita entendeu que já estava na hora, Sim. que eu já estava preparada. E eu acho assim que as pessoas elas buscam postos, né? E isso é uma das coisas que mais me entristece, porque tu tem que ser religioso e ponto. Exato. Não me interessa o que a gente tá fazendo ali. Se eu tô limpando um banheiro, se eu tô tudo que eu tô fazendo ali, eu tô O Orixá fazendo. vê isso, né? Com O certeza. Orixá, o Exu, o Caboclo, Com ele certeza. vê isso, porque assim, ó, as pessoas hoje em dia, não sei se acontece lá, né, na sua casa da sua mãe de santo, ou até mesmo na sua própria Na casa, minha. né? Mas as pessoas elas vão com tanta pressa de começar ou terminar algo, que às vezes são os últimos a chegar, os primeiros a sair. E eles acabam perdendo essa essência toda, essa movimentação toda que uma casa de axé tem. Verdade. Né? E as pessoas acabam, tipo, não querem limpar um chão. Eu não vou limpar o chão porque eu não. Tô cansado, Eu tô tenho que cansado, trabalhar. no outro Todo dia eu tenho mundo que trabalhar. trabalha no outro dia, né? Eu não vou fazer isso dependendo uma galinha porque, cheguei cansada do serviço. Cara, então não vai para um serão. Tá na religião errada, né? Porque a nossa religião é assim, É assim. né? De pegar e de botar a mão, de fazer porque. De não dormir, De não dormir. de não conseguir sentar, ficar Exato. horas em E pé. a gente, não sei como a senhora, mas assim, as nossas obrigações lá em casa, onde que reúne todo mundo, é maio e dezembro. E do Egum, que a gente reúne a grande maioria dos filhos que moram em outros estados, enfim, tudo mais. A gente reúne ali. Então, antes, quando meu pai de santo era vivo, o pai Gilberto de Ançã, que morava em Santa Cruz, eu levava 3 horas para chegar lá. E eu não via a hora de chegar o Batuque da Manhã, que era dia 23 de setembro, que aquele momento, eu me dedicava aquela uma semana, 15 dias lá, aquele momento de encontrar os irmãos, de vivenciar aquilo ali. E hoje é muito rápido, as pessoas querem começar, que horas vai terminar, pai? Eu acho que isso tem. Eu acho que, falando de pessoas, né? Isso tem em toda casa, Sim. né? Porque nós lidamos com pessoas. Mas cabe ao sacerdote, a quem cuida, né, dessa casa, orientar desde o início. Porque às vezes é uma pessoa que realmente não sabe o que está fazendo ali. Sim. Que precisa conhecer melhor a religião, que precisa entender melhor. Por isso que eu sou a favor de uma pessoa iniciar na religião depois de ter passado por serões, né? Eu tenho, acho que eu tenho 4 filhos até o momento. Eu tenho uns 2 filhos que, assim, antes de lavar a cabeça, quer ser meu filho? Sim. Tudo bem, tem um serão lá na Mãe Rita, bem grande, vamos ver se é isso que tu quer. E realmente foram no serão de janeiro, que é pra rua, tem várias pessoas que fazem obrigação. É isso, mãe, é maravilhoso. Perfeito. Então tu tá iniciando da forma correta. Como eu disse, né, mãe, os orixás, eles veem as nossas atitudes, as nossas ações dentro Com da casa de certeza, axé. com certeza. E às vezes a Dentro vida- e fora, né? Dentro e fora. Porque o orixá não sai do meu ori Exatamente. enquanto eu tô fora. E ali dentro é o momento que tu se dedica, tu te entrega. Às vezes, eu não vou fazer porque a maninha ali não vai fazer, não faz a parte dela, eu também não vou fazer. Então, me interessa. Isso, quem acaba acontecendo é o quê? Ele perdendo. Se a irmã não tá fazendo, o irmão não tá fazendo, mas o orixá tá vendo, né, tudo aquilo ali. E às vezes as pessoas perdem de ter as suas respostas na sua vida por essas atitudes. Exatamente, pequenas, né? exatamente. Esses dias eu até falei isso nos stories, repercutiu bastante sobre posicionamento de filho, de santo e tudo mais. Não me interessa se o meu irmão, ele não está fazendo, Sim. né? O que importa para mim é que eu tenha certeza de que eu estou fazendo tudo o possível dentro da minha casa de religião. Porque o orixá tá vendo o tempo inteiro. E eu quero sair dali assim, ó, fiz o que estava ao meu alcance. Porque o orixá é cansaço. tudo.
Bom, né? Que eu adoro. Às vezes as pessoas dizem, mas tu ficou 5 dias. Óbvio que cada um tem a sua rotina, Sim. né? Hoje eu não estou trabalhando CLT, mas eu largo a minha casa, eu largo as minhas filhas e eu vou pro Ilê. Eu adoro estar. E a casa de religião tem que ser esse lugar Sim. que tu ame estar. Mãe, aonde a senhora iniciou e por qual lado, digamos assim? Qual foi a nação que a senhora iniciou? Eu fui filha do pai Gilberto de Ogum, da nação Jeje, ali do Jardim Botânico, já falecido. Tanto eu quanto o Eduardo. O Eduardo se aprontou, chegou a se aprontar, né, nessa nação. E ele era uma pessoa muito humilde, pouco sabia ler e escrever, mas com uma educação que hoje em dia é muito raro se ver. E eu sinto muita falta dele. Fiquei lá por acho que uns 20 anos e por motivos de algumas incompatibilidades em relação a algumas coisas lá dentro, que depois de todo aquele tempo eu vi que estavam meio que se perdendo, ele já estava velho, cansado, sabe? Tava cansado. Eu fui me afastando e fiquei afastada por 8 anos, em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Cheguei a querer desistir da religião. Nunca desisti da minha mãe. Guardei o ocultar dela. Até que um dia, quase chegando o ano da Mãe Oxum, em dezembro, eu estava muito emotiva. Fui num churrasco da até então. Na época era só minha comadre, Rita Nanis. Nós conversamos e nada de cunho religioso. E um sábado, eu estava trabalhando home office, foi ali no final da pandemia, né? Estava trabalhando no home office e liguei para ela e disse: ai, comadre, joga para mim. Eu não tô me sentindo muito bem. E aí jogou, e assim, eu não tinha até então axé de búzios, mas quantos búzios eu já vi sendo jogados, alguma coisa eu entendia. Sim. Tanto que ela nem falou, ela disse: tu tá vendo? Eu, sim, eu estou vendo. E a minha mãe, prontamente. Aí eu entrei e fiz um alibibó no dia 3 de dezembro. Sou muito ruim de anos, assim, mas se eu não me engano foi 2021. E ela disse: bom, tu tem um ano para se organizar, para dar 4 pés para a mãe. E eu, muito inocente, né? Tudo bem, vou me organizar. Mas a Mãe Oxum, a minha Mãe Oxum Ibede, ela é uma criança impertinente. Quando ela quer as coisas, ela revoluciona. Isso foi em dezembro. Em maio, ela estava comendo catupiry. E eu saí de lá com 800. Magicamente, sabe? Porque o sagrado é magia, né? É mágico. É mágico. É mágico. Eu teria várias histórias para contar. E depois disso, tá, tudo bem, tem 800, a mãe já comeu, tá tudo certinho, né? Permaneceu a feitura dela, né? Ela respondeu no mesmo ocultar lindamente, lindamente. E naquele mesmo ano, em dezembro, a mãe Rita me liga e diz assim: filha, aí ela assim: tem uns irmãos teus que vão fazer obrigação, acabaram. Ai, filha, quem sabe já não conclui teu Urumalé? Eu assim: 30 dias, mas tu é louca? E ela: não sou, se a mãe quiser, não sei o quê. 30 dias eu concluí meu Urumalé. Em 30 dias. Foi uma correria. E quando eu vi... essa criança. O quê? Ela é terrível. E ela parece para alguns afilhados dela, né? Tem uma afilhada minha que ela diz assim: Dinda, esses dias eu tava brigando com meu filho, eu só vi um cabeção Black Power saindo atrás da geladeira. Ela é terrível. Ela é terrível, ela revoluciona. E mãe, o que a senhora acha desde o seu princípio, eu digo, do início da religião, seja ela qual for, a Umbanda, que nem a senhora disse que foi onde a senhora começou, o que a senhora acha que mudou no dia de hoje? Ai, pai, tanta coisa. Tanta coisa. Eu lembro dos batuques antigamente, tinham menos detalhes. Sabe? Numa linguagem mais jovem, era mais roots, digamos assim, né? E esses detalhes enlouquecem um pouco a gente hoje em dia, sabe? E a religião era mais essência, não aparência. Não que eu ache isso errado, mas eu acho que hoje em dia
está um pouco exacerbado, entende? Saindo um pouco da essência. Eu sou da época que o amalá só se comia no final, na própria gamela, Sim. que a gente pegava, né, pegava na colherinha, botava na mão, que o atã, no final do batuque, Estendia aquela toalha no estendia final. aquela toalha, vinha aquele irmão de santo mais velho, né? No meu caso, era um senhor do Ossanha, e ele ficava servindo atã para todo mundo. Aí era mais comunidade, sabe? Era mais uma coisa mais... Hoje em dia eu acho que é cada um pro seu lado. Muitas vezes eles acabam não curtindo a real essência de uma festa de batuque. A real essência... No serão até que nem tanto, mas as Você festas... sabe que eu gosto mais é do serão. Eu também. Eu gosto da essência, da energia. Eu também. Porque eu não gosto de quarto santo, né, mãe? Eu acho que você foi lá na minha casa, você viu, Sim. eu gosto de ir na cozinha. Então eu saio do quarto santo e às vezes meus filhos, pai, tá chegando a visita. Vai lá receber. Não que eu seja, né? Sim, eu lhe estou entendo. menos pouco caso. É que eu gosto de estar nessa ação. Entende? De estar Eu posso estar errada, mas eu sinto a energia do Sim. orixá muito mais completa num serão do que num batuque. Exatamente. É o que eu sinto. Então, assim, a energia do serão, para mim, é algo fora do comum. Óbvio, quando é bem feito, né? Quando tem os orixás bem feitos, quando é bem coordenado e tá tudo certo. Porque a gente já sente aquela energia desde o primeiro, digamos, primeira reza que cantas. É diferente. É diferente. É diferente. É diferente. E eu sempre comento isso, né? A paixão que eu tenho por um serão. Eu adoro organizar o serão, Também. ver se o quarto santo tá pronto. Os pratos, facas, o balde, não falta nada, o ecó, sabe? Eu adoro essa logística de um serão. A mesa, todos os axés da mesa, tá tudo certo. Então, para mim é mágico. Isso é amor, Sim. sabe? As pessoas, elas têm que entender que a religião é isso. É fazer por amor. Porque por mais cansativo que seja, a gente faz e não sente. Sim. É automático. Tu vai sentir o cansaço quando tu vai pra tua casa. E tu toma um banho e tu diz, ai, eu tô cansado. Mas enquanto tu tá dentro da casa de religião, tu faz sem parar. Porque o orixá, na vida da gente, ele não tem tempo, né? Ele não tem cansaço. Ele está conosco. Ele é constante 24 horas. Constante 24 horas. Então, se a minha mãe me dá tudo que eu preciso, necessito, não o que eu quero, Sim. né? O que eu preciso, necessito. Se ela cuida tão bem de mim, da minha família, o que eu faça para ela e por todos os outros orixás é pouco. Sabe que isso é uma coisa que eu noto, isso em algumas casas que eu visito, né? E também até eu falo de propriedade dentro da minha própria casa. Né? Às vezes eu vejo meus próprios filhos, né, numa noitada, no pagodão, né, virando a noite e tudo mais. É quando é para um batuque, alguma coisa, principalmente a festa, né? É se arrastando, ai, tô cansado, tô dando as pernas, tô isso. E a noite que eles viraram num pagode ou numa festa, tranquilo, sambaram a noite toda, né? Não cansaram, né? Então é complicado esse tipo de situação, né? E a gente às vezes temos que lidar com essa questão toda, né? Sim. De tentar passar para eles, gente, vamos se dedicar ao santo, vamos dançar com vontade, vamos responder as rezas com vontade. O que eu sempre digo para os meus filhos, hoje talvez esteja fácil de eu falar, Sim. porque eu tenho 4 filhos, são bem atinados graças ao orixá. Mas o que eu sempre digo para eles é que eles são a minha extensão. Sim. Então, que eles observem muito bem a minha conduta, como eu lido na cozinha, como eu lido no serão, porque eu estando junto ou não, as pessoas têm que olhar para eles e dizer assim, ó, aquele ali é filho da Lisa. Porque eles vão ter a mesma conduta, o mesmo posicionamento. E
muitas pessoas falam que, jogou búzio, o orixá não vai dizer não se quer entrar pra casa. Mas eu acho que não é bem assim, pai. Eu acho que a gente não pode abrir a porta da gente, porque a religião é para todos, mas nem todos são para religião. Nem todos. Então, assim, está ok, a casa da Mãe Oxum, do Pai Xangô, perfeito, mas é a minha casa. É o meu nome. Eu prezo pelo meu nome enquanto pessoa, enquanto religiosa. Então, os meus filhos, eles vão ter que seguir. A mesma coisa as minhas filhas carnais. Eles sabem, é a educação que a Elisa deu. E os meus filhos espirituais, é a mesma coisa. Maravilha. Mãe, nós temos que ir para nossos comerciais rapidamente e voltamos já já com esse bate-papo descontraído, magnífico. Os pratos a obrigação, a Oxum não vai ter esse problema. Garantia de entrega dos animais. Trabalhamos com garantia de entrega real de todos os animais que a gente trabalha. E consegue parcelar a tua obrigação no boleto, no plano de obrigação. Quer saber mais? Clica no link aqui embaixo e chama nós no WhatsApp agora. Não perde essa oportunidade. Vem! Papo magnífico, mãe. A gente já se conhece, mas a gente nunca teve esse momento de Nunca, conversa. é verdade. Tivemos foi uma obrigação lá em casa dia 3 de maio. 3 de maio, quando começou a chuva. Aquele desastre todo que aconteceu no Rio Grande do Sul. A obrigação que estava lá até de um afilhado seu, né? Sim, meu amor. E você foi guerreira, ficou conosco. A senhora mostrou a religiosa que a senhora é, que nada lhe impediu. Não, na verdade... Quantas horas vocês fizeram? Não sei lhe dizer, pai. Nós temos vídeos e fotos daquele momento. No dia 2 de maio, é o aniversário da Mãe Oxum. Sim. Né? E o dia 2 de maio eu chorei absurdamente, porque eu tinha comprado bolo. Já tava uma chuva. Eu disse, não vou fazer nada demais, mas vou comprar um bolinho, esperar as pessoas, né? Foi ninguém. Só quem foi a minha filha de santa, Jennifer, porque o meu marido pegou ela em Porto Alegre e já atravessaram Cachoeirinha com água na ponte. Sim. Só ela conseguiu. E no dia 3, tinha a obrigação na sua casa. Meu afilhado. O que eu fiz? Entrei no quarto santo assim, Minademi, carinhosamente chamo ela pelo nome mesmo, né? Minademi, assim, tu arrumou esse compromisso pra mim, então a senhora me leve e me traga em segurança. E assim foi. Apesar da gente estar um pouco nervoso, porque as estradas já fechando, não achávamos caminho, foi divertidíssimo, divertidíssimo. Foi um momento inesquecível que uniu eu e o Márcio e o Armando também, né? Muito mais. Eu tenho certeza que nem eu, nem eles jamais vão esquecer. Chegando lá na sua casa, fui extremamente bem recebida e foi um serão maravilhoso. E para voltar, não tinha como voltar. Aí consegui uma carona, né? Consegui uma carona com o pai de uma filha sua, que o carro estragou, uma confusão. Sim. Ele me deixou na porta da minha casa. Nós atravessamos ali a ponte de São Leopoldo, Sapucaia, não sei. Eram umas 6 e pouco da manhã. 8 da manhã fechou. E ninguém mais passava. Eu disse, meu Deus, por pouco, né? Óbvio, cheguei em casa já sem água e sem luz. Na sua casa não tinha água, foi aquele caos. Foi uma obrigação, digo que foi uma obrigação testando a nossa fé realmente. Né? E foi maravilhosa. Porque a gente ficou sem água, digamos... Vários dias. Quase uma semana. Sim. Né? A gente pegava água da chuva para poder lavar, o pessoal tomar banho. Aí tinha um vizinho que tinha ali um poço
que nos Extremamente sediou água. desafiadora, né? Muito. Porque um serão, a gente sabe como é. Nós sabemos e como ali é. nós estávamos, eu acho, com 20 e poucas pessoas recolhidas no Sim. chão. E algumas pessoas que estavam ali perderam tudo. Sim. Né? Inclusive a minha irmã mais nova, que tem as gêmeas, né, ali, perdeu e eu não tinha como falar. Né? Deixei aquele momento dela para não trazer nenhuma preocupação. E a gente resolveu. Hoje, graças ao Oxum, os orixás, eles já estão morando em outro local, se recuperaram, né? Estão melhor, digamos assim, que Sim. estavam antes. Mas foi muito desafiador essa obrigação. Foi. Né? E foi, isso testou foi no a fé dia, de todos. De todos. E isso foi no dia 3. No dia 4, foi o segundo dia no serão do apronte do meu sobrinho, né? Taylor, do Beide. Os Beide estavam ali na minha... Eu não tinha como não ir, sabe? Eu já tinha perdido o dia 3, porque Sim. foram 2 serões. Eu estava cumprindo com o meu afilhado. E a entrega de axés não pôde ser na data determinada, teve que se estender, porque não tinha como. Lá em casa também é a mesma coisa. Exatamente, né? Mas ocorreu em outra data, mas no dia 4 eu ainda fui no serão, Sim. na casa da minha irmã. Que quando o Oxum me determinou que eu peguei ali, fui pro Búzios, e o Oxum disse assim, ó, tudo que foi feito aqui, tudo que foi sacralizado, eu quero que recolham tudo e doam. Eu, em nenhum momento eu pensei, Sim. 2 vezes, eu só fiz aquilo, eu chamei um filho de Santo Meu que estava arrecadando, né, comidas, enfim, Sim. fazendo marmita para as pessoas, e disse, ó, leva, né, foi matado um boi, né, o boi. Enorme! O boi, né? Então a gente doou aquela carne, além do pessoal que consumiu, nós ficamos lá. O pessoal mesmo saiu de lá, mãe. Do dia 13, eu acho que a última família que saiu de dentro do reino foi dia 6 de julho. Sim. Nós ficamos com pessoas lá, porque Não nós tinha o somos que fazer. família, não tinha o que fazer, e nós se unimos e recebemos todos ali. Mãe, o que a senhora acha que algumas nações não cultuam e nem fazem feitura de Beide? Eu ouvi esses dias, um tempo atrás, uma mãe de santo, jovem, que também é da Beide, dizendo o seguinte, que as pessoas não cultuam, não fazem, porque não sabem cultuar o Beide. Eu acho que, por um lado, pode ser, né? E outro por feituras ou tradições, a própria família mesmo. Já ouvi falar que Oxum de Beide, Xangô de Beide não existem. Já ouvi falar. Né? O que eu entendo, eu, Elisângela, né? Eu não sou até o presente momento, eu não sou uma estudiosa da religião. Porque, como eu lhe falei, né, quando nós estávamos fora do ar, eu não me preparei para ser uma Ialorixá. Para mim, eu ia ser uma filha de santo até morrer. Sabe? A minha mãe, provavelmente, me preparou sim, né? Eu já trabalhei muito, são 30 anos dentro de casas de religião trabalhando. Então, alguma coisa eu sei. E o que eu entendo da Oxum e do Xangô de Beide? Me corrija se o meu pensamento estiver errado. Eu entendo que tenha os Ibeides. Ok, os Ibeides, o assentamento dos Ibeides. Mas dentro da qualidade de Xangô e Oxum, tem uma Oxum tão nova que não pode ser só uma Pandá, e um Xangô tão novo que não pode ser só uma Anganju. E aí existe a nomenclatura Ibeide para remeter a criança, porque eles são novinhos. Tanto que são Pandá Ibeide e Aganju Ibeide. Esse é o meu pensamento em relação aos Ibeides. Se eu estou certa ou errada, não sei. É o que eu sinto. Né? Nesses 8 anos que eu saí do Pai Beto e logo em seguida ele veio a falecer, até eu entrar para a Mãe Rita, eu cheguei a procurar 1 ou 2 lugares. Sim. E jogando búzio, sem falar que o que eu estava procurando, a pessoa me disse, tem um problema, nós não cultuamos Ibeides. Quando a Oxum é muito novinha,
nós damos para Pandá. Então, essa Oxum muito novinha, ela existe. Eu sei que ela existe, Sim. não sou filha dela. Mas eu te afirmo que existe Bede. Não só por nós cultuarmos na nossa tradição, na nossa religião, que é Oió e Jeje, Uhum. mas eu sou uma pessoa que eu busco muito, não busco fundamento em outros lugares. Sim, Mas eu sou uma pessoa informação. que informações e te digo que existe em Oió isto, diretamente da nossa da terra onde que tudo começou, né? Então tem o culto aos Ibejes lá, Uhum. né? E os Ibejes são dos orixás que são por todos os outros orixás, a história deles são os escolhidos, são algo muito diferente de todos os outros, tipo de Oxum, de Oiá, de Ogum, de Exu, entende? Eles são especiais na África, e Bede é especiais na África. O culto deles é muito lindo, né? Então a feitura, claro, existem algumas nações que não cultuam, né? E que também não fazem nada, tudo ok, né? Só que daí eu acho, na minha opinião, nós estamos discutindo aqui fundamento, mas na minha opinião, se tu não faz, tu não pode cantar, tu não pode tocar mesa. Entende? Nesse sentido. Porque eu vejo muitas casas, não, a gente não aceita, a gente não cultua, porque esses orixás são complicados, tudo mais. Todos que foram crianças alguns dias, todos nós fomos crianças. Né? Então, nós é questão de ser bem feito, de fazer bem, né? Enfim, de. E esses orixás, eles respondem de uma forma tão diferente Sim. dos demais. Tão diferente dos demais. É só saber lidar. Exatamente. Né? Mas eu acho que o saber lidar com o Oxum, o Xangô e Bede, realmente não é uma prática que se ensina. Sim. A gente sente. Vive isso. A gente vive isso, né? A gente vive. Com o tempo, hoje eu sei lidar com a minha mãe. Mas com essas crianças não tem tempo ruim, né? Não tem. Até uma casa cheia. Porque eu sei que eu tenho gente lá em casa, Sim. seu afiliado e muito. Tem umas irmãs de santo que dizem assim pra mim. Às vezes tem irmãos de obrigação que é assim, ó, um Xangô, um Moiá, sabe? Elas assim, graças a Deus tem a Bede aqui pra dar uma. As crianças vão dar uma alegrada, pra dar uma alegrada, né? E eu sou menos, assim, né? e eu sou assim. Eu faço desfile de moda no salão, né? Com o uniforme da casa. Eu sirvo os presos com alegria. Sim. E isso é uma coisa que eu amo fazer, porque é um dos momentos mais especiais para nós religiosos, é quando tu te entrega ao sagrado, Sim. teu orixá tá comendo. Então, quem tá ali, que gastou, que trabalhou, não é fácil fazer uma obrigação hoje em dia, né? Não é, nem um pouquinho. Merece ser tratado como o próprio orixá. Exato. E é isso que eu faço para os meus irmãos sempre que eu posso, né? Para os filhos do pai Duda, né? Que fazem parte do nosso axé. E para os meus filhos também. Enquanto eu puder cozinhar para os meus filhos, né? Eu adoro servir eles quando eles estão de obrigação, ver a alegria, ver eles comendo bem, com fartura. Isso para mim é uma dádiva. Eu acho que é um dom que eu tenho, que é o da comida e o de tratar bem o outro, né? Porque eu acho que tem que ser isso, uma casa de religião. Uma obrigação ela não pode ser tensa, né? Jamais, pesada, de jamais, critério, de isso, jamais. Mais aquelas picuinhas, aqueles enredos dentro de uma casa. E é isso que eu tento trazer, sabe, Sim. pai? Sempre algumas pessoas falam assim, eu gosto de ver teus stories. Ou quando me conhecem pessoalmente, dizem assim, ó, tu é a mesma coisa dos Sim. teus stories. Eu sou mesmo, né? Eu não sou um personagem. É a Lisa como eu sempre fui. E eu sempre. E é o que eu tento trazer. A leveza, sabe? Hoje em dia a gente vê muito peso na religião. Não precisa. A gente aquela tensão. não é necessário. A gente pode fazer uma religião com responsabilidade, né? Porém leve, Sim. tranquila, alegre. Ai, coisa boa ir para um serão, cantar enquanto o Quatro Pés tá chegando com alegria, enquanto ele... E aquela união também dos irmãos depois do serão, aquele no dia a dia, é onde tu conhece mais o teu irmão, tu sabe a história, né? Tu tem os laços, mas, enfim... Então,
É muito bom isso. Sim. E ir para uma obrigação, ir para uma casa de santo e se entregar, além dessa parte, né? E depois ter essa leveza, aquela de, mano, faz isso. Não tem coisa melhor. Aprende muita coisa. Não tem coisa melhor. Muita coisa. Eu acho também, eu tenho certeza que somos seres humanos, Sim. não somos perfeitos, mas tudo é o jeito de falar, é o Exato. jeito. Esses dias agora, na última obrigação, teve uma irmã que eu amo de paixão, que eu vi que ela estava um pouco nervosa e que ela fez algo que não parecia ela. Eu falei assim, mana, te liga, não é tu. Mas sabe, Sim. com carinho, com atenção, não levei pra mãe de santo. Porque tudo, né? Nem Sim, tudo nem a gente tudo. precisa. Somos adultos. Ó, o senhor é pai, Sim. né? Eu sou mãe. A gente sabe que a nossa cabeça tá um turbilhão no meio de uma obrigação. Então, assim, ó, somos maduros, resolve, deu, encerrou, vamos voltar, vamos cozinhar. E é isso que eu tento fazer dentro da casa da mãe, Sim. né? Na minha não preciso tentar fazer porque já é do meu jeito, né? Sim. Mas é que lá são muitas pessoas, então não tem nem comparação. É trazer essa leveza e saber que em momentos, né, complexos, a gente pode resolver de uma forma bacana. Exatamente. Elisa, a senhora me disse que a senhora está começando a sua família religiosa, que a senhora tem 4 filhos, né? Sim. Mas a senhora já tem experiência com os filhos do pai Duda, a Sim. senhora já tem uma vivência toda que a senhora viveu, enfim, tudo mais. E como a senhora lida, ou a senhora enxerga, vendo, né, que hoje em dia as pessoas terceirizam a sua culpa, digamos, a culpa de si próprio, das suas escolhas, enfim, colocando em cima do orixá, em cima do exu, em cima do caboclo, e até mesmo em cima de nós, babalorixás e elorixás, né? Talvez, não sei se a senhora já passou por isso ou não, mas Ainda garanto não. que já presenciou alguma coisa, Já. porque hoje em dia, não sei, né? As pessoas elas acham que ou é feitiço, é obrigação que está errada, né? O pai de santo não deu atenção devida, por isso que a minha vida está assim, o pai de santo não fez isso, o pai de santo fez alguma coisa errada na minha obrigação, e não consegue enxergar de outra forma, né? Que às vezes são as escolhas, o teu comportamento dentro de uma casa de axé, como nós começamos lá no início Exato. falando, né? As tuas ações, atitudes fora da casa de axé no teu dia a dia, né? Como a senhora consegue, vendo isso, que hoje em dia tudo é culpa de alguém? Por exemplo, aconteceu algo comigo, eu vou culpar o meu pai, a mãe Oxum, o meu Exu, né? E eu não me responsabilizo pelas minhas escolhas. E às vezes nem tudo é para a religião, não sei se a senhora Sim. pensa dessa forma. Sabe por que eu acho que esse tipo de conduta se prolonga muito nas casas de religião? Porque não é falado. Sim. Não é falado. Vou lhe dar um exemplo. Essa semana eu joguei búzio para uma cliente e ela sentou na minha mesa exatamente assim. Nada dá certo na minha vida. E eu com o búzio aberto. Sim. Eu não falo o que as pessoas querem ouvir. Eu falo o que o orixá está determinando para eu falar. E eu falei exatamente isso para ela. Para de colocar a responsabilidade das coisas que não dão certo na tua vida na tua mãe. Tu é responsável pela tua vida. Tu já é uma mulher adulta, madura, mãe de filho, e tá culpando a tua mãe por coisas que estão acontecendo de errado na tua vida? Te apruma. Então, o vitimismo hoje em dia, eu acho que em todos os segmentos. Exato. Eu vim do mundo corporativo e a gente vê as pessoas se Mas, lamentando. mãe, uma coisa que a gente não vê, por exemplo, a pessoa que é evangélica, ela não vai lá culpar o pastor. Entende? O católico que não aconteceu aquilo ali, ela não vai lá ocupar a Santa Bárbara, o São Jorge, na igreja, estou dizendo questão dos santos católicos, ou até mesmo o padre. Uhum. Então sempre existe um culpado. Não sei se a senhora vê assim. Eu vejo Mas- gente que atende, a gente vê muito isso, as pessoas querendo culpar outras ou responsabilizar o orixá, o exu, o caboclo ou o pai de santo por suas escolhas ou até mesmo seu comportamento. É que a religião que hoje em dia, entre aspas, vendem, Sim, né? É a religião de que tu é de religião, é o ter. sim. É o ter. Pra mim,
a religião é ser, Sim. né? Então, ok, onde está escrito que todo mundo tem que ter boas condições? Eu sou botuqueira, mas eu amo o espiritismo. Eu estudei muito espiritismo. E eu não tenho hoje, talvez a minha mãe me dê essa condição, mas eu não tenho hoje um super salão, Sim. né, maior. Eu faço religião de acordo com as minhas condições e consigo fazer. Porque aos olhos do orixá, ele não precisa. É para nós, é para o nosso conforto. O orixá trabalha em qualquer lugar, né? Mas hoje em dia as pessoas, elas vinculam muito a religião ao ter, não ao ser. Não ser. Né? Então, tudo que eu não tenho, eu tô indo lá, mas tudo que eu não tenho, a culpa é do orixá, que não me deu. E as pessoas eximem as suas responsabilidades. Mas, como o senhor citou, pai, a igreja católica, o evangélico, lá, que eu já fui católica, Sim. eles falam sobre isso. Então, talvez esteja nas mãos dos sacerdotes falar mais sobre isso, para que as pessoas entendam desde o início que eles têm que assumir as suas responsabilidades e que religião não é sobre ter, é sobre ser. A senhora já não pegou, eu já peguei vários casos no assim, pai, joga pra mim, alguma coisa tem, meu carro estragou. Fez a manutenção, meu filho? Entende? Tudo essas questões que a gente vê no dia a dia, que tudo... Mas os próprios religiosos alimentam Exato, isso. Exatamente. Estão me tocando, pai, o meu carro estragou, isso, aquele outro mais. Então, as pessoas, hoje em dia eu vejo que nem a senhora falou, tem gente que vende uma religião que a nossa religião é o plim-plim-plim. Deu. Não é. Varinha mágica. Pá, aconteceu. Né? Então, essas questões todas que a gente vê que está se perdendo essa essência. Porque o pai de santo, a Ialorixá e o Babalorixá, são responsáveis para cuidar da vida espiritual do filho. Eu sempre digo para os meus filhos, para todas as pessoas, que tipo, o orixá é caminho, é oportunidade. O orixá não vai te dar. Por exemplo, eu quero comprar um carro novo. Tu pode sim pedir para o orixá um serviço, um trabalho, um amor, o que for, né? O orixá vai te dar esse caminho para as coisas acontecerem. Sim, colocar oportunidades. Né? Exatamente. Agora, não, o orixá é obrigado a me dar um carro. O orixá é obrigado a me dar um... Não é. E tem pessoas, não sei, a senhora começa É que os próprios religiosos dizem, esse carro, obrigada, foi o Exu que me deu. Exatamente. Não, mas tu trabalhou. Tu trabalhou, né? Eu acho que o Exu te deu saúde, te deu caminho, mas ele não te deu o carro. Exato. E aí, o que que acontece? Pessoas que são simpatizantes acabam entrando na religião para ter e não isso. para ser. Exatamente. Eis a diferença. Então, isso tem que ser falado. Exatamente. Eu já peguei assim, de, pai, perdi meu emprego, joga pra mim, eu acho que eu tô sendo tocado. Olha o que aconteceu. Botei atestado, fiquei 10 dias. Gente, tu errou, tu não foi responsável. Tu entende? E acaba dando trabalho para nós, né? Exatamente, porque ele vem... Não, tá, eu sempre falo assim, se tu tá... eu sempre falo para as pessoas, o dia que a vela do meu inimigo, que a gente às vezes não tem, eu não me considero ter inimigo, as pessoas que nos enxergam às vezes, né, por querer nos tocar, por alguma questão nesse sentido, for maior, a fé dele foi maior que a minha, e se as minhas obrigações não estiverem em dias com o Oxum e com todos aquilo que eu cultuo ali dentro, aí sim eu tô livre de o feitiço me pegar. Entende? Das coisas virem me atrapalhar. Mas se eu estou me dedicando ali, fazendo as coisas todas, pode acender vela à vontade, pode a vida matar, segue. A vida segue. Se eu estiver blindado, se eu estiver ali com a minha fé maior e com as minhas obrigações, não tem feitiço que vai me pegar. Claro que às vezes acontece, né? Mas se tiver a minha dedicação plena com os meus orixás e minhas obrigações e a minha fé for maior, acendam vela, acendam vela, gastem seu dinheiro, mata seu galo e tudo mais, 4 pés, que não vai pegar, né? Enfim, porque nós estamos se dedicando, nós estamos ali com a nossa fé maior, porque dele vai ser, né? Sim. Nesse sentido. Mãe, tem muitas pessoas aqui elogiando, né? Estou acompanhando aqui, né? Ai, Rita está ali assistindo, né? Aqui. Gente, vocês que estão assistindo, pode fazer pergunta para a mãe Lisa. Aqui, conta uma das aventuras do caminho
do milharal, É o Márcio. do teu pedido pro Pai Bará, Ai, sim. o Pai nos deu o caminho. Nós fomos. Foi o Armando que estava mandando. Armando, nós estávamos indo lá para sua casa e não tinha caminho por causa da chuva, porque assim, começou a chover, mas a gente não imaginava que ia Sim. tomar a proporção que tomou, né? E fomos indo, esse caminho não dá, volta, tem carro parado. Só que a gente parou na frente de um milharal. E eu pegava e gritava, não, a gente parou no milharal, o Pai Bará vai ter que nos dar o caminho, ele vai ter que responder no milharal, eu tenho isso gravado, pai, é maravilhoso, né? O Márcio, desesperado, disse assim, madrinho, o que a gente... Calma, daqui a pouco uma pessoa mandou um WhatsApp pro Armando e disse, volta, pega a estrada tal, que ali tem caminho. Eu disse, né, alô pro meu pai, eu gritava. Isso é a fé da gente, né? Exatamente. E foi maravilhoso. E além de ser tudo daquela tensão toda que vocês estavam passando. Foi muito divertido. Foi divertido. Foi muito Isso divertido. é magnífico quando a gente faz nas obrigações, né? Sim. Essa diversão, essa questão, como a gente falou ali, uma obrigação quando é leve, quando tem essa união de. Né? Sabe por que também, pai? Porque eu tinha certeza que ia dar O tudo único certo. adulto ali era o Armando, o de Orixá. O único adulto. Exatamente, ele Cuidando estava das tudo duas bem. crianças. Ele disse que ele não aguentava mais a gente, né? E foi assim, será inesquecível. Esse dia foi maravilhoso. Olha, tem bastante pessoas ali que lhe elogiando pela religiosa que a senhora é, Oh, né? Que você irradia a luz, Ai, que enfim, amor. Pai Duda também, né? Bastante gente comentando. Gente, você tem curiosidade, pode mandar sua perguntinha para a mãe Lisa aqui. Mãe, com as perguntas aqui o pessoal está perguntando, enfim, e o Armando foi que mandou ali também. Eu não estou conseguindo acompanhar aqui, mas tem bastante pessoas mandando aqui, né? Tô puxando aqui. Aqui tem um depois que eu vou ver quem fala é que tá perguntando, hein? sobre a que a senhora carrega para sua vida do... boa noite, uma pergunta carinhosa. A minha eterna irmã. Ó, um ensinamento que a senhora carrega para sua vida do seu finado pai, falecido pai Gilberto. Pai Beto Jogum. Pai Beto Jogum. Um ensinamento, o respeito. Eu acho não, tenho certeza. O respeito que ele tinha por todos nós, pelos filhos, pelos clientes, pelos orixás, pelos exus, pelos caboclos, por todos. Eu nunca vi o Pai Beto levantar a voz com ninguém dentro da casa dele. E todos respeitavam o Pai Beto. Então, a conduta dele enquanto homem, religioso, sacerdote, é admirável nesse sentido. Porque às vezes pode ser o pai de santo mais fundamentado. Mas se tu não tiver educação e respeito pelas pessoas, porque hoje em dia fala-se muito que tem que ter respeito pelo pai de santo, né? O pai de santo também tem que respeitar o filho. Somos pessoas, Exatamente. né? E isso era Vivemos uma comunidade, indiscutível. né? Vivemos uma comunidade. Então, isso é o que eu mais sinto falta do Beto. O respeito. Ele me tratava como se eu fosse uma princesa na casa dele. Mas ele tratava os outros filhos como Sim. príncipes e princesas também, né? Sabendo das diferenças de cada um deles, te chamando a atenção, dando uma risadinha, sabe? Sem nunca... E ele era do Ogum. Ele poderia ter uma empáfia, né? A gente sabe como é que é o arquétipo dos filhos de Ogum. Mas não tinha arquétipo com ele. Tinha educação e respeito. Que maravilha. Mãe, a gente vai... Agora a gente respondeu algumas perguntinhas aqui. Nós vamos chamar a Isis, que ela vai falar como será a nossa semana através do tarô. Ai, vamos ver. É com você, Isis. Olá, muito boa noite, Pai Maurício, e a você que faz parte da audiência do programa Axé em Foco. Eu me chamo Isis Falcão, sou uma taróloga com mais de 10 anos de experiência, e eu estou aqui para trazer a previsão das cartas para os seus próximos 7 dias.
nós tivemos um 2 de copas, um 2 de paus e, para completar, um 3 de ouros. Olha, eu acredito que essa semana pode estar propícia ao romance, às boas parcerias, às boas alianças. Aquelas que nos elevam e que nos fazem bem, e não aquelas que vêm diretamente de Chernobyl. Em um mundo em que tudo é tão temporário, tão superficial, são poucas as certezas que nós temos. O 2 de paus é uma carta que diz: pensou, refletiu, decidiu o que você quer? Então agora vai, pois o tempo está passando. E isso vale para trabalho, para relacionamento afetivo, para mudanças. O que você estiver adiando por falta de coragem, o momento é agora. E o 3 de ouros diz: não é porque é difícil que seja impossível. Essa carta fala sobre nós termos a humildade de entendermos que nós não sabemos de tudo e que muitos dos nossos objetivos demandam aperfeiçoamento. Essa semana pode pedir um pouquinho mais de esforço e dedicação no seu trabalho, na sua rotina e até mesmo nos relacionamentos, pois eles precisam de manutenção. A gente não pode ficar repetindo os mesmos erros. Muitos deles têm solução, não precisa separar, não precisa se afastar, mas sim trabalhar alguns pontos nas relações. Indo agora para o 2 de copas, essa carta aqui fala que quando a gente tem sintonia com alguém, quando a gente sente que nós podemos ser a nossa real versão com elas, sem segredos, sem medos, apenas espontaneidade, a gente tem que aproveitar isso. Mesmo que pareça difícil, mesmo que demande coragem, é importante que você demonstre e agarre esse tipo de oportunidade, porque elas não aparecem sempre na nossa vida. Eu vejo como uma semana de movimentações, uma boa semana para a gente não ter medo, abraçar os nossos desejos com coragem e dedicação, né? Porque não basta querer, não basta dizer, nós temos que fazer, construir e buscar sempre melhorar, seja qual for a área da vida. Para essa semana, são essas as previsões. Se você tem gostado do meu trabalho e quer conhecer mais sobre ele, marcar uma consulta e até mesmo aulas de tarô, você me encontra no @isis.taróloga51 no Instagram ou ainda no @isis.taróloga no TikTok. Aguardo vocês por lá. Uma excelente semana para você e é com você, Pai Maurício. Está sem tempo de movimentar as redes sociais do seu Ilê? Nós temos a solução. Somos a The Win, uma empresa especializada em comunicação religiosa. Com pacotes acessíveis, temos planos que vão de cards digitais a cobertura audiovisual e gerenciamento de redes sociais. Por isso, chame agora a gente no WhatsApp e peça já o seu orçamento. Vem para a The Win, você também. Voltamos aqui, pessoal, com essa entrevista, esse bate-papo maravilhoso, beleza, de Oxum e Bide. Mãe, voltando aqui com as nossas perguntinhas. Se a senhora pudesse voltar no tempo, tá? O que mudaria ou faria diferente na sua vida? Nada. Nada. Tudo igual. Não me arrependo de nada que eu tenha feito. Nem dos erros, né? Dos erros, eu sei que eu errei bastante. Somos humanos. Mas acertei bastante também. Eu não mudaria nada. Não mudaria nada. O que eu vivi até aqui, eu tenho hoje 51 anos, são mais de 30 de religiosa, me levaram até aqui. Os meus erros e os meus acertos. Eu não mudaria nada. Porque se eu mudasse alguma coisa, eu estaria mudando a minha essência. Né? E eu não me arrependo de nada que eu tenha feito. Nem das burradas da vida. Depois você me passa o seu creme que a senhora está usando. Ah, sim! Me diz qual é o segredo, né? Porque você falou que tem 51 anos. Uhum. Olha, quero chegar com essa pele
essa leveza. O orixá também ajuda, né? Sim, né? Mas Não envelhece. Não envelhece. E eu até uma vez falei isso, imagina eu velha, né? Sendo filha de Bede, porque apesar Sim. de eu ter 51 anos, eu tenho uma fisionomia de criança, Sim. né? O meu olhar tá sempre sorrindo. Mas eu acho que essa pele, né, que dizem, é porque eu levo tudo muito de boa. É muito difícil me ver rancorosa, me ver brava, sabe? Claro, a gente tem os intempéries da vida. Sim. Eu dou risada de mim mesma, né? Das próprias coisas erradas ou bocabertices que eu faço. Quando a gente consegue rir de si mesmo, a vida segue mais leve, né? Porque a vida nunca é 100%. Existem os problemas, mas existem tantas bênçãos, né? Isso faz com que a gente fique menos enrugada. Sim. Mãe, eu falo uma coisa sempre, assim, os próprios orixás, quando viveram na Terra, passaram por tudo que a gente passa também. Claro que não, como hoje a gente estamos passando. Mas tiveram suas lutas, Ogum, Yansan, tudo passaram. Traições e tudo mais. E eles não deixaram de ser orixá. Né? E, no entanto, hoje nós cultuamos essa força, essa energia, né? Esses deuses que a gente chama. Maravilhosos. Né? E estamos aí. Então, para ser do santo, como a senhora disse, ser do orixá, a gente tem que ter amor. Amor em primeiro lugar. Em primeiro lugar, né? A viver, porque a nossa religião é oralidade, a gente se vive dentro Exato. de uma casa de axé, Exato. né? Exercendo aquilo ali, né? Ser fiel ao nosso orixá. Sempre, né? Ali. E vivenciar essas magnitudes que acontecem, porque nenhuma obrigação, vamos combinar, nenhuma obrigação é igual a outra, não é? claro que não. A energia é sempre diferente. São orixás diferentes que estão sendo Nós assentados. estamos mexendo com energias diferentes. Exatamente. Como a gente vai mexer, que nem você teve ali. A senhora estava indo com uma obrigação do seu afiliado que era Ibede, né? Foi toda essa diversão, foi toda essa... Por mais Poderia todo ter o caos. sido muito tensa, Exato. chorosa, nervosa, Né? preocupante. Não, a gente acabou vendo o lado divertido de Exato. estar ali, porque nós tínhamos certeza que o nosso orixá ia nos dar o caminho. E que a gente ia ir voltar. Ele ficou, né? Porque estava de Sim. obrigação. Mas eu voltei, então. Então, tudo certo. tudo isso a gente tem que levar em consideração que os nossos orixás tiveram Quantas isso. vezes, pai, o mundo estava caindo na minha cabeça? Eu entrei para um serão no Ilê da Manhoiá, Sim. ó, sorrindo. E saí de lá sorrindo muito mais. Porque religião é isso, é ter a certeza que no outro dia tudo pode ser transformado. Porque religião, ela não resolve os nossos problemas. Exato. Os orixás, eles transformam em possibilidades, né? Nos dão outros caminhos, faz com que a gente consiga enxergar saída onde a gente nem imaginava. Então, assim, de Lodeu Oromelaia, eles são tudo na minha vida, tudo. Mãe, tem uma pergunta aqui do pessoal que está aqui, que é a mesma pergunta que está aqui anotada, tá? Olha para te ver como são iguais, para te ver como a orixá é magnífico, né? Uhum. Mãe, qual o momento mais emocionante que a senhora já viveu dentro da religião? E a mesma pergunta aqui. O que mais te marcou e emocionou na sua vivência religiosa? Só algumas alterações. Ai. Mas pode falar mais do que um, mas qual o que mais lhe marcou? Que deixou a senhora assim, não digo... Eu não sei usar a palavra, mas que... De boca aberta. De boca aberta ou... Vários, né? O sagrado nos proporciona momentos incríveis, né, pai? Inimagináveis. Coisas que a gente não imaginava. Acho que o primeiro deles, o primeiro dos momentos, foi a minha filha Natália, que foi desenganada. Sim. Né? Com 9 meses, o médico disse, ela não chega a 1 ano. O sagrado salvou minha filha. Então, foi um momento muito emocionante na minha vida. É uma longa história, não vem ao caso. Mas hoje ela está aí, com 25 anos, uma grande religiosa.
E então é um momento de emoção para nós eternamente. E por isto, esse é um dos motivos. Até comentei lá em casa essa semana. O sagrado salvou a vida da minha filha. E eu amo porque eu amo. Sim. Mas até eu partir, todo joelho que for pro chão, toda vela que eu acender para agradecer não vai pagar a vida da minha filha. Então, eu vou me dedicar à religião intensamente, como eu sempre me dediquei, também por gratidão à vida da minha filha. Obviamente que o meu apronte foi muito emocionante, porque eu nunca esperei por aquele momento. E eu nunca esperei que aquele momento chegasse de uma forma tão rápida. Mas como assim tão rápido? Você já está há 30 anos na religião. Como foi? Foi em 30 dias. O orixá, quando quer, ele revoluciona. Ele faz as pessoas sonhar. Ele faz as pessoas te procurar. E as coisas acontecem. Então, o meu apronte foi muito emocionante. Até agora, há pouco tempo, teve uma entrega de axés na casa da mãe. E ela falou, né, dos filhos que se aprontaram em janeiro, e eu fui às lágrimas, porque eu lembrei daquele momento. E nós, religiosos, temos que ter na nossa cabeça que aquilo ali é único. É uma única vez. É a única vez. Nunca mais alguém, pelo menos é o que eu penso, né, vai entregar os axés para mim. Então, vivam intensamente esse momento. E porque assim, para entrar para uma casa, todo mundo vai ali, joga o jogo de búzio e vê o que o orixá está determinando. Para sair, ninguém questiona. Exatamente. Né? Vira as costas e sai. Mas, de forma muito rápida, o mais emocionante até o presente momento foi quando a mãe Rita entregou meu búzio para levar para casa. Eu me emociono porque ela apresenta, né? E a gente tem aulas com ela. É maravilhoso. Nós aprendemos muito. E ela diz, eu acho que em média de 1 ano, acho que vocês já vão estar bem prontos. Porque é uma responsabilidade, né, pai? Sim. Não é assim. Eu sempre falo isso, mano, dentro da minha casa. Não é só o búzio, mas como a carta, como qualquer coisa da religião que você vai fazer. Ali você pode salvar uma vida, como você pode destruir uma vida. Dependendo do que você vê e o que o senhor vai falar. Né? Porque às vezes as pessoas nem vejam coisas, inventam coisas ali, né? No sentido para tentar tirar um proveito, alguma questão. E assim, o fato de... vamos dar um exemplo. Sabe tudo de religião, sabe fazer os axés, sabe montar um necó, sabe fazer isso, mas aquilo ali é novo. Aquilo ali é novo, tu tem que ter segurança naquilo. Então, eu entendo que a partir do momento que foi apresentado os axés, eu não sei se está tão pronto assim para você ir atendendo realmente. E eu aproveitei todas as aulas, as reuniões, não digo nem aulas, era uma coisa gostosa, a gente fazia um café, ela botava, né, os filhos que se aprontaram e tudo mais. Eu estava bem tranquila. Um dia, tava eu, minha filhada Karina, assistindo, meu irmão Paulinho, minha irmã Andressa, ali nas instruções da mãe, ela fazia perguntas, respostas, era muito divertido. Do nada a mãe parou. O senhor sabe? O senhor é pai, o nosso orixá fala com a gente, né? Exatamente. Do nada ela parou e começou a jogar sozinha, ficou todo mundo parado olhando para ela. E aí ela, o que vocês estão me olhando? Eu disse assim, a senhora parou, começou a jogar, ela me disse assim, a mãe me pediu uma coisa, eu tô confirmando aqui. E eu me emociono porque o orixá, a minha mãe, disse para a filha dela, pode liberar o búzio para minha filha. Então era algo que eu não esperava, que talvez eu nem estava segura, mas a minha mãe, olha, sabia que eu podia. Então, assim, é uma resposta do orixá, né? Eu chorei muito, tenho uma foto desse momento. E eu me emociono até hoje, só de lembrar a forma que eu cheguei em casa. Porque para mim, aquilo era como se fosse um troféu de merecimento, sabe? Exato. Tu merece, minha filha, tu te dedicou, né? E quando tu não espera, é muito bacana. Foi uma noite linda, 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 eu jamais vou esquecer.
Que legal, mãe. Mãe, olha o que tem de gente mandando aqui, coraçãozinho. Ai, vou ter que voltar, agradecendo. gente. Só lamento. E agradecendo pela sua história, né? Por ter tem bastante pessoas aqui. Que bom. Né, ali, e agradecendo pela pessoa magnífica que a senhora é, pela religiosa que a senhora é, e dizendo sim que a Nath é um milagre dos orixás. Ela é um milagre. A Nath é. A gente já viveu tanta coisa dentro da religião. Eu digo assim que a minha irmã mais nova, minha mãe é um milagre, né? Estava desenganada pelos médicos, eu sempre conto essa história aqui, com 28 tumores, disseram para ela que ela tinha 1% só de chance de, né? 2015 isso, hoje nós estamos em 2025, faz, né? E 10 anos, minha mãe completou 70 anos, dia 25. Claro que a gente sabe que nossas velhinhas, digamos assim, não vão criar para semente. Não mas são naquele Highlander, momento, né? Exato. Naquele momento, nenhum momento eu sabe, desanimei, eu sempre tive minha fé, sim, dizia, chegava na frente do quarto assim, minha mãe não deixa, dizia, brigava com o pai Ogum. Sabe, o senhor não pode deixar minha mãe, levar minha mãe, o senhor não pode. Então, eu acreditei, eu fiz tudo que podia, estava ao meu alcance. Ela tinha o pai de santo dela, mas eu estava junto. Sim. Eu dizia assim, prepara isso, tu vai fazer isso, tu vai fazer aquilo, porque eu não queria. Então, a minha mãe é um milagre dos orixás, né? Eu sou um milagre dos orixás porque eu, com criança, estava doente. Então, a gente vivencia muito isso, essas histórias dentro do nosso axé, como outras pessoas também que a senhora vai vivenciar, talvez com o pai Duda, com seu esposo, Sim. que a senhora também já vivenciou Muitas coisas ali, Muitas. né? De orixá, de caboclo, de exu, enfim, do nosso sagrado. Que é lindo de ver. É. E essa essência nós temos que manter dentro da nossa casa para que essas coisas continuem acontecendo. Sim. Né? E eu vejo que a nossa religião está indo para um lado, né? Que nós não devemos deixar que ela se perca, né? Mantermos dentro da nossa casa essa tradição, esse sagrado, sim, essas energias magníficas, esses milagres que acontecem, né? Dentro da nossa casa, porque ali existe verdade. Porque se aonde acontece tudo isso, existe verdade. Existe verdade. Mãe, olha que para dizer que essa pergunta foi igual a que foi mandada ali. Se a senhora pudesse mudar algo dentro da nossa tradição para melhor, o que a senhora mudaria? Não é uma pergunta polêmica, pode ser algo que a senhora gostaria que acontecesse no nosso meio religioso. Não digo tradição e fundamento. Ah, eu sei. Tantas coisas, sei, né? Acho que, na verdade, tudo tem que... A gente sempre tem oportunidade de melhorar, né? Mas eu gostaria que no nosso meio religioso as pessoas entendessem, né? O quanto nós geramos de valor, de emprego. As pessoas não têm noção disso. Esse final de semana até eu estava conversando com um ex-irmão de santo meu. Ele é professor, escritor, né? Cláudio Santos. Acabou de escrever um livro sobre isso. E é muito verdade. Quantas empresas estão envolvidas num batuque? É a tia do doce, é a iluminação, é a decoração. Então, isso eu gostaria de mudar. Que nós tivéssemos mais espaço, mais visibilidade, né, enquanto geradores de emprego também para as pessoas. Porque se o batuque para, muita gente fica sem trabalhar. Muita gente vive do axé, mas ninguém vê isso. Muita gente vive do axé. A senhora está dizendo não só do axé indiretamente, né? Exato. Vive do nosso trabalho. Flora, o aviário, o costureiro, o aviário, a maquiadora. Doceira, exato. Né? Então, assim, olha quantas coisas envolvem um batuque, quantas coisas envolvem o nosso culto, quantas pessoas têm trabalho por causa dos nossos axés, das nossas mãos, e ninguém vê isso. Exato. Então, isso eu gostaria de mudar. A gente precisa de mais políticas públicas, né? Com certeza. O povo de axé. Com certeza. E pessoas sérias, né? Com responsabilidade. E isso é uma coisa que eu acho que é bom e é ruim, né? Antigamente, eu falo pelo que eu vivi. Os pais de santo, eles não tinham muita cultura e conhecimento. Eles faziam religião. Ponto. Hoje em dia,
nós temos informação, estudo, conhecimento, né? Uma cultura muito melhor. Alguns usam para uma finalidade e outros para outra. Então, eu acho que cada vez mais a gente deve sim se aprimorar, estudar, falar bem, ler, né? Estar atento, porque esse lugar que a gente merece tem que chegar. Sim. Tem que chegar. Mas só vai chegar através de nós mesmos. Exato. Então, a desunião do povo batuqueiro faz com que as coisas não aconteçam. A competição, a competitividade. Né? Competição, exatamente. Que eu sou melhor que você, eu jogo melhor que você, eu tenho algo melhor que você. É sempre assim. Né? Infelizmente. E tá errado, né? Tá errado. Porque a religião, ela é feita para trazer paz, né? Imagina se toda essa força se unisse para um bem maior. Exatamente. Imagina se toda essa força que a gente tem se unisse para um bem maior. Exatamente. Quantas coisas nós não poderíamos fazer, né, em prol daqueles que ainda estão por nascer? Exatamente. Sabe, mãe, que... Perdem tempo, né? Exatamente. Exatamente. Essa questão que a senhora está falando é um ponto muito importante para nós, Sim. batuqueiros. Eu não digo nem só batuqueiro, eu acho que toda a tradição, né? A união é o princípio de tudo. Né? Na África, todos os nossos orixás, um precisa do outro. Se não tiver Exu, Orumilá, não come. E assim por diante, se Exu não comer primeiro... Em todos os sentidos, né, pai? Todos os sentidos. Ele é o dono dos caminhos, enfim, tudo. Então, tudo isso as pessoas não conseguem enxergar, que nós dependemos um dos outros. Né? Se nós pensássemos, como a senhora disse, de um bem maior... É que eu acho que as coisas... a gente tem que sair fora da caixa, né? Sim. Pensar além. E quem sabe um dia, né? Quem sabe? Vamos torcer para isso. Exatamente. Né? Mãe, eu queria poder ficar mais tempo com você. Está muito magnífico esse bate-papo. Teria muito mais coisas para lhe perguntar. Mas nós já estamos chegando ao final, né, dessa entrevista, de conhecer a sua história, conhecer um pouquinho da mãe Lisa, né, a religiosa Lisa pessoa. Né, e todos nós temos uma história que às vezes as pessoas conhecem a gente só por aquilo que outras apresentam. Sim. Né? Mas, ou que os outros falam. E a gente aqui do Axé em Foco gosta de fazer com que as pessoas sejam conhecidas por aquilo que ela própria fala, né? Contando a sua história, a sua vivência, porque eu sempre digo para todo mundo, gente, as pessoas estão acostumadas com assistir um show, mas os bastidores da vida da gente, poucos sabem. Poucos, é verdade. Né? Poucos conhecem, Sim. Né, o que a gente já passou para chegar até onde a senhora chegou. Né? E como a senhora disse, estou iniciando a minha caminhada, que eu acredito às vezes que a Oxum Ibede nem é só mãe, né? É só filha, né? Que a gente tem que cuidar, que a gente tem que fazer e tudo mais. O orixá da gente acaba sendo o nosso pai e ao mesmo tempo o nosso filho, porque a gente zela, a gente cuida. Sim, com certeza. Né? Como a gente gostaria a gente faz assim para nossos pais, mas quando muda essa questão de a gente ser o pai, a gente quer zelar, cuidar e fazer do bom e do melhor. Né? Então, eu sempre digo para as pessoas, conheçam a história das pessoas. Né? E eu acho que o enfoque é isso. A gente quer trazer conhecer através da sua fala, através da sua expressão, através da senhora contando. Né? Então, para mim, a gente já se conhece, como eu disse no início, a gente nunca tivemos esse bate-papo. Nunca. Né? Assim, foi aquela coisa mais formal, religiosa, daquele correrio que a gente não tem tempo. Sim, né? Verdade, pai. De sentar, conversar, fumar um cigarrinho, tomar um cafezinho verdade. E saber. Mas eu preciso fazer esse bate-bola com a senhora. Tá bom. Né? e a senhora fica bem à vontade para responder. Né? Uma decepção. Eu tive várias. Mas eu acho que a mais recente foi... Eu sempre fui uma pessoa rodeada de amigos. Tá? Trabalhei em grandes empresas. As pessoas sempre me procuraram muito.
E desde que... Pode ser coincidência, mas eu acho que não é. Desde que eu assumi a minha religiosidade, quando eu recebi meus axés, eu mudei um pouco meu pensamento e disse assim, eu não posso esconder algo que me faz tão bem, né? Meu amor ao sagrado me faz tão bem. Porque antes falava, né? Que a gente sabe que tem dentro do mundo corporativo muito preconceito, né, pai? Então eu não falava abertamente, mas todo mundo sabia que eu era religiosa. Mas uma coisa o senhor diz assim, não, a Lisa, que trabalha na empresa tal, minha amiga, ela vai lá, sabe? Outra coisa é dizer, não, a Lisa é minha amiga, mãe de santo. E de 2 anos pra cá, eu, em termos de amizades, né, eu me sinto muito sozinha. Porque simplesmente, a partir do momento que eu sou mãe de santo, eu vou assumir, eu coloquei, né, minha cara na internet e tudo mais, não tenho problema com isso. Muitas pessoas se afastaram. Muitas pessoas se afastaram. Mas eu entendo também que se afastaram é porque não eram para estar próximas neste meu novo caminho, né? Mas é difícil aceitar, então é uma decepção que eu tenho. É uma decepção que eu tenho, entre várias, mas que eu posso explanar aqui para vocês, é o quanto eu me senti sozinha a partir do momento que eu deixei aberto para todo mundo que sim, a Lisa, profissional de relacionamento há mais de 30 anos, tudo mais, hoje é uma Ielorixá. Um sonho. Religioso? Que a senhora... Fazer uma abdominoplastia, né, gente? Ai, meu sonho é fazer uma abdominoplastia, porque eu acho que isso é um sonho. Não é barato, a gente sabe disso, né? Mas eu tenho sonho de fazer uma abdominoplastia. Dentro da religião, um sonho que eu tenho é ter um salão para minha mãe e pro pai Xangô. Como eles merecem. Apesar de ser um pouco contraditório do que eu falei, que o orixá não precisa disso, que ele responde em qualquer lugar, a gente sempre quer o melhor pro santo da gente. Assim como a gente quer o melhor para a vida da gente, a gente exatamente quer retribuir aquilo então, que eles fazem. Né? Eu sei que muitas, como eu lhe falei, muitas pessoas elas sonharam com esse momento. Tem pessoas que dizem, né? A minha própria filha Eduarda, menorzinha, e a Rafaela, elas dizem, eu vou ser mãe de santo. Eu nunca falei isso. Então, a gente não se preparou para ser pai e mãe. A gente nunca lá atrás, a gente nunca pensou em dizer, quem sabe a gente compra aquele terreno, quem sabe a gente não compra essa casa, compra uma maior, para fazer um futuro salão. Sabe essas coisas? A gente comprou uma casa para 2 pessoas morar e uma criança, que era eu, Duda e a Nath. E depois veio a Rafa e a Duda, a gente conseguiu adaptar. Mas hoje eu faço religião nessa mesma casa. A gente tocou batuque nessa mesma casa. Nós adaptamos, nós transformamos, nós trabalhamos muito e deu tudo certo. E agora, 2 de maio, não que eu tenha dito, não, eu vou fazer um xirê para minha mãe, mas ela merece. E espiritualmente 2 de maio. 2 de maio é o dia do aniversário dela. E vamos fazer um novo batuque. Infelizmente, eu não posso fazer aberto ainda, né? Vai ser mais para os da casa, alguns convidados, mas vamos fazer novamente o batuque dentro do espaço que nós temos. E eu não me envergonho disso, pai. Mas os batuques de sala que a gente... Cansei de ir. Minha casa, eu comecei maravilhosos. Assim. Eu tirava todos os móveis da minha sala e tocava o batuque. Exatamente. Então, assim, as pessoas que estiveram... E eram bons, a energia igual. Mas hoje em dia, como tem essa competitividade, e voltando, como religião para as pessoas é ter e não ser... né? As pessoas até ficam meio acanhadas, né? De convidar ou de receber, porque não tem a manteigueira de cristal. Eu usei coisas que eu tinha em casa para poder
colocar os santos para despachar, eu tinha bolos brancos, eu peguei uma quartinha, eu pintei de branco, eu não tinha uma licoreira, entende? E a gente fez um batuque de forma simples, com fundamento, tudo que precisa dentro do batuque nós tínhamos, né? Então é isso, esse é um desejo meu, eu tenho certeza que do pai Duda também, é poder ter um salão para os nossos orixás que são tão maravilhosos, e no tempo deles, se eles quiserem, Sim. eles vão ter. Se eles não quiserem, eu vou continuar fazendo religião onde eu estou fazendo, porque tudo é a vontade do orixá, né? Com certeza. Oxum. É o amor da minha vida. A minha mãe é tudo para mim. Se as pessoas soubessem, pai, o que este orixá já fez na minha vida, é inexplicável. O quanto ela é viva na minha vida, na vida da minha família, dos filhos que ela trouxe para eu cuidar, né, dos filhos dela, dos 4 filhos. O quanto ela já transformou a vida da Jennifer, da Cris, do Elisandro e da Gabi, que são os meus filhos. Ela é tudo para mim. Tudo para mim. Eu não desisti de muita coisa na minha vida porque ela não deixou. E o que mais me entristece é a ignorância das pessoas em não querer entender o quanto o orixá é importante na nossa vida. As pessoas não querem saber. E isso é algo que me entristece bastante. Porque uma coisa é tu saber que a Lisa, que o Maurício são de religião, que gostam de orixás. E outra coisa é não querer entender esse amor, né? Mas eu tô numa fase tão madura que não me importa. O que importa na minha vida é eu, os orixás que têm assentados na minha casa. Não falo só pela mãe Oxum, falo por todo Urumalé. E a minha família. Minha família, as minhas filhas carnais, os meus filhos espirituais. Que eu vou cuidar deles tão bem quanto eu cuido das minhas filhas, até onde eles permitirem. É isso que eu prezo sempre, né? Dessa energia que a gente sente quando a pessoa está falando. E quando a gente fala de orixá, é uma coisa tão... Para algumas pessoas pode não ter esse sentido, esse valor, mas só a gente que já viveu, já sentiu e vive... E vive a religião, né? Na sua essência. A gente sabe quanto é grandioso, ao mesmo tempo com temor, ao mesmo tempo com amor, ao mesmo tempo com cuidado, enfim, a gente falar de orixá. Verdade, então, pai. Te agradeço mesmo, que o Oxum continue te abençoando, que essa Oxel. pequena grande mulher, Uma pequena grande menina, né, que tem aí, que carrega no seu ori, que a senhora carrega no seu ori, no seu caminho, na sua vida, que ela continue te abençoando, Oxel, pai. que você não perca essa essência, essa inocência que a gente vê, essa pureza Sim. que você tem através do seu santo. Então, a gente que lhe conhece, o que convive e estamos podendo viver, a gente sente o Oxum, né, essa inocência dessa menina, né, no seu falar, no seu agir, né, enfim, na forma da senhora se expressar. Que o Oxum abençoe seus dias, abençoe seus anos, né, Oxel, que pai. esses sonhos todos, ou esse sonho que você tem, como todos os outros projetos, você possa, através dessa mãe, e dar a oportunidade de conquistar. Oxel, Tá, pai. querida? Muito obrigada. Obrigado mesmo de coração, que os orixás possam cada dia te abençoar. A nós. Obrigada. Tá. Gente, esse é o programa com a Elisa, e um beijo e um bom axé a todos.